Paz do Senhor, meu irmão. Já ouviste falar sobre fazer exceção de pessoas? Ora bem, o que nós temos estado a verificar ultimamente nesta vida terrena, entre os homens, existe muita injustiça, existe muita discriminação. Discriminação esta que, penso eu, é algo natural para a pessoa humana. Mas vejamos uma coisa, não é admissível para quem recebe responsabilidades de governar o público, governar uma nação, governar a coisa coletiva. Quando alguém está numa posição de gerir o bem coletivo, há que ter uma postura para que haja o equilíbrio, haja a justeza na governação do bem público. Ora bem, um dos grandes exemplos que nós temos é, para aqueles que são crentes, é a referência máxima Deus. Nos diz a palavra que Deus não faz exceção de pessoas. O porquê que Deus não faz exceção de pessoas? Porque Deus dá resposta adequada ao momento justo e à situação, digamos assim, pertinente. Quando alguém comete um erro, Deus sabe lidar com a pessoa que comete o erro. É verdade que o modo do juízo divino não é equiparado àquela humana. Mas eu volto a tocar na tecla para aqueles que se identificam como crentes, como cristãos. Quando tu te identificas como cristão, tu és um pupilo, tu tens uma referência e és um discípulo primariamente de Jesus. Jesus, ele sempre disse nos seus ensinamentos e quando era necessário, ele sempre declarou que aquilo que ele faz lhe foi mandado pelo Pai. Nada do que ele faz se não foi lhe mandado pelo Pai. E isto deve refletir a todos aqueles que se identificam na matriz cristã. Nós não podemos fazer aquilo que não nos foi ensinado por Jesus. Quando nós não éramos cristãos, quando estávamos desgarrados, estávamos nas soltas, era compreensível. Mas quando nós compreendemos quem é Jesus e declaramos que Jesus é o nosso Senhor e compreendemos e descobrimos que Jesus é a solução, a salvação, a quimera da vida, devemos seguir as suas pisadas. Paulo nos aconselha dizendo: sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Ora bem, todo aquele que é mensageiro de Deus, todo aquele que é mensageiro de Cristo, todo aquele que é um apóstolo, é um ministro de Jesus Cristo, deve ser um imitador de Cristo e deve ser, por sua vez, ser um exemplo para que aqueles que recebem, usufruem, têm acesso da sua mensagem, ok? Estas pessoas devem se espelhar nele. Nele quem? Tu, que és o mensageiro. Agora eu quero levar este discurso naqueles que são governantes, naqueles que são gestores do bem comum. O bem comum pode ser uma sociedade privada. Pelo facto de ser privada e ser uma sociedade, é uma sociedade onde existem sócios a quem tem a sua participação. E porque tem a sua participação, quem é o administrador delegado, quem foi delegado a administrar o bem desta pequena coletividade, ele deve ser uma pessoa equa. E se formos então numa coisa pública, maior exigência será. Quando tu és diretor de uma empresa pública, quando tu és governante de um distrito, de um município, de uma comuna, para não dizer que tu és um ministro do governo ou tu és um governante a outro tipo de escalão, mesmo até tu és um presidente da república ou foste nomeado, indicado a seres responsável de uma instituição pública, devemos manter uma postura de equidade, uma postura justa.
principalmente para aqueles que são cristãos. E isto digo não só para uma única nação, mas para todas as nações da face da terra. Ora bem, se nós recorrermos em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 e 35, escutemos o que diz esta passagem. Abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz exceção de pessoas. A exceção de pessoas é a distinção, é menosprezar alguns, priorizar outros. É privilegiar alguns e desprivilegiar outros, ou alguém que se aproveita de uma posição de vantagem e discriminar outros, ou menosprezar outros. Existem vários governantes hoje que, quando assumem as pastas, o poder de gerir aquele ministério ou aquela administração, eles não querem saber mais de ninguém. Eles se acham intocáveis, eles pensam de ser irrepreensíveis e não é assim. Ora bem, o que diz o versículo 35? Mas que lhe é agradável aquele em qualquer nação. Diz assim, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Tema quem? Tema Deus e faz o que é justo. O temor de Deus é reconhecermos a superioridade de Deus, reconhecermos que Ele é a fonte da vida. A nossa existência depende de Deus. Aí, o facto de nós respeitarmos e reconhecermos que o juízo final pertence a Deus. Aqueles que são bons e maus na terra, só Deus pode saber julgar para onde cada um de nós, ou que nível, ou que tipo de pagamento devemos ter pela nossa conduta moral, ética e por aí fora. E ele diz, aquele que o teme e que faz o que é justo. É aqui onde eu gostaria de me firmar mais, como foi a minha introdução. O que é justo? O que é fazer algo de justo? Fazer o justo é fazer o bem. Fazer o bem não significa dizer ser, como se diz em italiano, bonista, ou ser bonzinho. Ser amável, ter amabilidade em tudo. Não é isto. O ser justo é saber ser justo, saber fazer o bem, o que significa para nós aqui. Quando tu és responsável de gestão de uma coisa coletiva, tu tens que ter uma postura de equidade. Deves dar o tratamento justo a quem lhe foi confiado algo para fazer, ou a quem merece, ou a quem deve usufruir os serviços que tu prestas. Tu deves fazer em modo com que este indivíduo possa usufruir o serviço que tu prestas, porque tu estás ali para servir este indivíduo. Quando tu não estás a servir este indivíduo, então não estás a ser justo, não estás a ser equo. Ora bem, quando tu dás responsabilidade a alguém e este alguém que tu deste a responsabilidade está a manejar de forma inadequada, tu deves procurar formas para disciplinar o indivíduo, isto é, fazer o bem. Os recursos que estão à tua disposição, tu deves saber racionalizar para bem aplicar nos programas estabelecidos e não desviar ou mal fazer funcionar os recursos que estão à tua disposição. Ou tu és capaz ou és incapaz. Quando tu te propões a exercer uma função, primeiramente deves ser coerente contigo mesmo, se estás a nível ou não a nível. É verdade que há quem estrada fazendo consegue ganhar a capacidade, a postura para melhor governar. No início talvez é alguém que começa com embaraço, mas depois ganha confiança e começa a gerir bem. É assim que eu auguro para si. Se começaste com embaraço, procura, aplica-te, dê mais os teus esforços para que possas então gerir melhor as tuas responsabilidades. Que Deus te abençoe. Até a próxima.